Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por esta via, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas áreas de atividade produtiva, a nível de arte, cultura, literatura, ambiente, economia, política, por aí em diante, para que eles, na primeira pessoa, possam transmitir as suas lições de liderança de forma oral ou em forma de narrativas, dando a entender que conhecimentos teóricos ou know-how é que obtiveram, que conhecimento prático ou técnicas, ferramentas ou know-how é que também obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes, saber ser, estar, comportamento, caráter é que forjaram na sua identidade pessoal para acomodar aquele conhecimento teórico e prático. Nós pretendemos com esta via contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Líderes conscientes que tenham consciência de que têm um conhecimento relevante e que também tenham consciência de que são líderes. Líderes responsáveis pelo grau de preparação e de como é que eles transmitem um legado que seja uma influência positiva para os seus liderados. E líderes empáticos com as causas que defendem, também que sejam empáticos uns com os outros. Temos como a principal técnica que usamos, que é a comunicação, porque nós entendemos que a liderança e a comunicação têm uma relação de casualidade direta, na medida em que a comunicação é para a liderança a ferramenta mais importante para o líder poder transmitir as suas ideias, ideologias, identidade estratégica de uma forma clara, simples, fluida e direta, para que os líderes possam não só compreender, mas também possam se apropriar da causa, para que no fim do tempo de vida esperado, quer do projeto, quer também do próprio líder, possa ficar uma causa, que esta causa possa por último ser perpetuada por gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Amélia Macarengue. Ela que é licenciada em Ciências Religiosas, professora de moral e cívica, empreendedora, coach, apaixonada por vendas, também apaixonada por vida saudável. Amélia Macarengue, bem-vinda ao nosso podcast. Gratidão por estar neste espaço com pessoas maravilhosas. Vocês transmitem muita calma e estou confortável aqui. Muito obrigado. Amélia Macarengue aprecia chá, como é que, em que momentos é que recorre ao chá? O chá de chá? Chá. Eu acho que por dia devo tomar por aí uns 3 litros de chá. O máximo, claro. Se não ficasse noite, eu acho que tomava mais do que isso. Mas eu aprecio o chá porque é a forma que eu encontrei para me hidratar. Muito sendo bem. Importante nos hidratarmos, principalmente no inverno, em que todos nós fugimos da água. É muito importante que a gente tome algo quente e sempre prefiro sem açúcar. Sim. Então, o chá, qualquer que seja disso, que não seja com cafeína, com altos índices de cafeína, porque sou intolerante à cafeína, eu aceito sempre o chá. Muito bem. Sem açúcar, claro. Excelente, muito obrigado. Enquanto uma profissional com estas diversas valências forjadas da sua própria do seu próprio perfil de personalidade, para a repetição a redundância, mas vocações que estão muito ligadas àquilo que é o seu protótipo. Teve que passar por um processo de autoconhecimento para que compreendesse ou ultrapassasse algumas barreiras, e depois de ultrapassadas é quando agora apresenta-se com estas vocações. Como é que se desenvolveu, ou como é que se movimentou, como é que se moveu
desde que sonhasse como pessoa a esta parte, para que nos dias de hoje se posicionasse com essas valências, na base da sua própria experiência pessoal? Eu vou falar de provavelmente da minha tendência, ou por aquilo que eu gosto de fazer, que é vender. Eu sou, como disse anteriormente, sou filha de funcionário estatal, ou funcionário público, e de vendedor de mercado. E por incrível que pareça, eu desde pequena que eu dizia que eu não ia trabalhar para o Estado, não estava a apreciar muito a ideia de trabalhar, né? Como funcionária pública, que era como o pai passava para nós, mas eu estava mais interessada e tinha uma inclinação em fazer o que a minha mãe fazia. Então a minha mãe vendia no mercado. O que é que vendia? Ela vendia maio, ela vendia badias, ela vendia o que se comia para o pequeno almoço e tal. E nesse processo nós aprendemos também a vender o amendoim dourado e tal. Íamos para a escola, mas tínhamos uma incumbência, que é vender amendoim. E lembro-me que chegou uma fase em que até vendíamos gelinhos e tal. E eu acredito que naquela época fazíamos de uma forma automática, não era muito. A minha mãe sabia o que é que ela estava a passar para nós, mas nós fazíamos porque ela dizia-nos também que para podermos ter direito ao prato lá em casa tínhamos que ser úteis. Contribuir. Tínhamos que contribuir. Então fazíamos aquilo. Mas eu penso que desde cedo começamos a desenvolver habilidades de comunicação. Porque não se vende sem saber falar, ou para outra. Mesmo que não esteja a falar uma coisa tão interessante, mas está a falar com alguém para tentar transmitir aquilo que tem para oferecer e tal. Então isso foi muito positivo. Hoje, quando olho para trás, eu vejo a facilidade que eu tenho de comunicar sobre aquilo que eu tenho para oferecer. Isso foi muito bom, porque já quebrei algumas barreiras, né, que muita gente ainda tem. Nós sabemos, se formos a ler Pai Rico, Pai Pobre, Negócio 521, os livros de Robert Kiyosaki, nós vamos perceber que ele diz que não sabe vender, ele não imagina como é que vai sobreviver. Então, um bom escritor, um PhD, o que seja de qualquer área, se não tem a curiosidade, vamos lá dizer, inclinação talvez não, mas a curiosidade de querer vender, ou aprender a vender, mas vender não no sentido em que as pessoas entendem, mas esta tentativa de entregar valor ao mercado para beneficiar, para transformar o mercado, entender a venda como isso. Então, ao entendermos isso, já temos uma facilidade, uma abertura, uma pouca resistência para a gente aprender aquilo que é tão importante como vender. São os profissionais os mais bem pagos do mundo, então por que não? Costuma-se dizer que o vendedor nunca é pobre. Então, é mesmo interessante. Muito bem. Gostei muito em particular quando trouxe-nos duas subculturas as quais tinham como inspiração dentro de casa: pai enquanto funcionário público, mãe enquanto empreendedor, e de ser teve queda mais para o lado empreendedor, e a partir daí então começou a entrar e a desenvolver uma cultura empreendedora, um espírito, vamos lá, que depois trouxe para os dias de hoje nesta agilidade que tem, capacidade de transicionar ideias, depois converter ideias em negócios, em organizações concretas, né, enquanto uma empreendedora. E como é que desenvolveu o espírito de liderança? Como é que nasce, como é que desponta esse espírito que trouxe como o segundo pé, a par da cultura empreendedora? Como é que desenvolveu o espírito de liderança? Eu acho que é eu não sei se diria algo, provavelmente seja usar as palavras de uma forma não correta, mas eu provavelmente seja uma pessoa tímida. Eu sempre quis uma comunidade para desenvolver alguma coisa. Nunca consegui fazer as coisas sozinha. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, sempre tinha que ter um convidado por perto para podermos fazer juntos. E ao fazer com alguém, eu já não era eu. Eu tinha que partilhar alguma coisa.
porque eu tinha que orientar para se fazer aquilo, já que eu era a pessoa responsável, né, a principal, naquela iniciativa. Então, sempre tive que estar rodeada de pessoas. Quando fizesse alguma coisa, sempre convidei alguém para fazer comigo. E eu penso que isso foi muito importante, porque é a gente apresentar a ideia, é as pessoas comprarem a nossa ideia, é se comprometerem em fazer parte daquela iniciativa e caminharmos juntos com todos os obstáculos que possam surgir. A pessoa humana sempre tem dessas limitações, resistências, mas o importante mesmo é que caminhássemos com alguém. Podíamos até não chegar ao destino com a pessoa, mas podíamos caminhar com a pessoa. Isso já era muito importante. Yeah? Muito bom. Então eu penso que isso era intuitivo, uma liderança mesmo intuitiva, porque querer sempre fazer com alguém e tal, era isso. Muito bem. E voltando já para a questão do propósito de vida, que é a causa ou motivo que elenca como sendo a missão que a trouxe até cá, a esta existência consciente e física que nós temos. Qual é este propósito de vida e como é que corporiza este propósito através das várias atividades que presta? Bom, o propósito de vida é transformação mesmo. Estou aqui para quê? Para me ver crescer e ver os outros a crescerem. Normalmente a gente vai fazendo isso de uma forma intuitiva, mas o facto de eu não poder, não apanhar sono, digamos, se as outras pessoas não estão numa vibração, porque acredito muito em energias boas, fala-se muito, também acredito muito nisso, e é querer crescer com alguém, querer sempre transformar alguém e não descansar enquanto isso não acontece. Como é que eu vejo isso? Encontramos uma pessoa no ponto A e queremos levar a pessoa para o ponto que seja. Não quero dizer bem, o que seja, mas aqui, a pessoa está aqui. Como é que a pessoa vê a vida? Eu gostaria, sempre que abordamos alguém, a pessoa sempre quer chegar a algum sítio. A pessoa provavelmente não tem um caminho para chegar lá. Provavelmente tem um caminho, mas não tem energia para chegar lá. Então, se estamos atentos a isso, somos capazes de poder fazer. E eu pessoalmente estou atenta. Eu sempre, mesmo é incrível, mesmo nos encontros da família, vou sempre levar alguém. Há sempre alguém que eu busco e pergunto o que é que andas a fazer. E tal, qual é a ideia, onde é que tu queres chegar e tal, precisas de alguma ajuda. E talvez, eu acho mesmo que quando estou numa perspectiva de transformar alguém, na verdade sou eu, porque quem tem que investir energia para criar aquele ambiente de transformação sou eu. E nessa altura, ao fazer aquilo, eu tenho que ter estratégias. E ao ter estratégias, no fim, todos nós fomos ao B. De igual forma, que seja, depende de como que as coisas se apresentam. Excelente. Gostei em particular esta parte final, quando se referia à consciência sobre o outro, este desejo de transformar, mas compreendendo que enquanto este agente de transformação também é obrigado a fazer parte do processo. Eu queria mesmo perguntar como é que lida no dia a dia com a necessidade de, ao impactar, transformar os outros, ter que iniciar essa transformação dentro de si próprio. Como é que se prepara dia a dia, como é que se oferece no dia a dia para ser um campo de transformação contínua, renovação contínua? Não creio que exista, depende. Não quero que exista, não gosto de ser polêmica, mas não creio que exista. Eu estou pronta para transformar. Isso já é um conceito, já estou lá, estou pronta para transformar. Agora, a quem nós transformamos? E as pessoas se apresentam de diferentes formas e provavelmente, talvez até haja essa preparação intuitiva. Porque a gente, quando lida com uma certa situação, a gente tem saídas, a gente tem estratégia, a gente encontra uma saída
que seja interessante para as partes. Então eu acho que é isso. E o fato de sabermos, não diria de onde viemos, mas talvez por que estamos aqui. E porque a força provavelmente não é tão individual assim, deve haver aí algo maior que nós. E porque também nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Então, quando a gente encontra um desafio de transformação, ali a gente faz algo que seja benéfico, que seja interessante, que seja que se enquadre naquela realidade. Eu lido com pessoas mais velhas, lido com pessoas mais novas, lido com crianças, gosto de conversar com crianças e de toda essa diferenciação populacional existe sempre um aprendizado, existe sempre algo que fica e porque a pessoa humana não tem muita diferença. Nós encontramos talvez alguma coisa parecida, uma pessoa parecida com aquela que já tentamos transformar. Provavelmente até nem tivemos sucesso, não nos sentimos satisfeitos naquilo que fizemos e vamos encontrar agora uma oportunidade de podermos fazer melhor. Excelente. Olhando para a liderança, sobre dois aspectos que vão permear as duas questões que vão seguir. A primeira seria, a nível de liderança, quem é o líder que inspira a Amélia Macaringue e que escola ou estilo, um modelo de liderança é o que emprega nas suas organizações? Bom, para mim, pelo meu propósito, Nelson Mandela. Eu tive a oportunidade de ir a Robben Island. Eu acho que para percebermos Nelson Mandela temos que ir para lá. Ler no livro não acho que não é suficiente. E uma pessoa que foi capaz de transformar sem liberdade física. Vamos lá, em primeiro lugar, liberdade física. Ele estava encarcerado, ele estava numa situação em que ele não podia, como nós, eu me levanto daqui, vou para onde eu quiser, posso transformar porque eu tenho acesso à informação, tenho acesso a todas as facilidades, mas ele transformou com direito a nada e ele conseguiu fazer. Então eu penso que sempre que nós reclamamos diálogo para podermos fazer alguma coisa para a humanidade, temos que pensar duas vezes. Será que eu estou a reclamar porque eu não estou a ter capacidade de poder me enquadrar nesta realidade ou realmente estou com falta de ferramentas para poder fazer? Porque ele fez mesmo assim. Contada a história por lá, ele fez o extraordinário. Então, para mim, é o líder. Ele conseguiu mover massas encarcerado. Eu penso que não existe ninguém que possa ser mencionado aqui, para não avançar para questões religiosas e tal, falar de Jesus Cristo também é um líder nato, ele já veio líder. Mas Nelson Mandela por cá, para mim, foi... Excelente. Realmente falar de Nelson Mandela é muito impactante. Gostávamos de compreender se houvessem assim 2, 3 aspectos por melhorar em si enquanto uma líder. Quais é que seriam esses aspectos por melhorar? 1, 2, 10, algo que quisesse melhorar, aperfeiçoar como uma líder, o que seria? Escutar mais do que falo. Primeiramente, ouvir mais do que falo, porque eu penso que a chave, os códigos estão lá. Não é possível um líder sentir-se confortável com a sua liderança se não é capaz de escutar. Porque, inclusive, estamos numa situação em que podemos achar que já sabemos resolver aquele assunto. Porque tem algumas características do que nós resolvemos ontem. Sim, eu vi um assunto deste ontem e eu resolvi. Não é linear. Então, saber escutar, porque cada caso é um caso, isso é muito importante para um líder. Senso de justiça.
Sem justiça, observar e verificar, afinal, onde é que reside o problema, onde é que reside a pessoa que causou o problema, por que causou aquele problema, em que estado emocional, já que os estragos são causados, para nós humanos, os estragos são causados pelo estado emocional do protagonista. Então, é muito importante perceber, e eu pessoalmente gostaria de ter esse senso de justiça. Às vezes sinto que não, porque gerir uma empresa é uma pressão. Às vezes não dá tempo para a gente aplicar toda uma ética para a gente conduzir ou resolver um conflito, mas eu gostaria de melhorar essa parte, porque eu penso que é a chave para o processo. Muito bem. Como é que se organiza no dia a dia para conseguir arrojar-se, dividir fazer a sua gestão do tempo? Só ponto de vista da gestão do tempo, como é que gera o seu tempo e depois como é que se prepara para não criar conflitos na mensagem que pretende transmitir, nos vários papéis, roles que desenvolve no dia a dia. Sou péssima gestora de tempo, porque eu penso que é um desafio muito grande. Não creio que exista alguém que possa dizer que eu sou bom gestor de tempo. Não estou a tirar mérito a ninguém, mas eu penso que atualmente a era da informação, gestão de tempo, não sei. E há uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, se me perguntasse como é que a Amélia estuda, eu tinha posto ali na minha biografia que eu tenho estado a estudar sobre gestão de projetos, marketing digital. É muita informação. Eu gosto de engarrafamento. Eu estou a trabalhar na Latola, vivo aqui na cidade. E o engarrafamento para mim é a minha faculdade. E consigo seguir por aí 2 a 3 podcasts de mais de 1 hora. Áudio. A conduzir, sim. Áudio, né? Sim, áudio. Ok. Áudio. Sou mais auditiva. E tal. E eu penso que podemos gerir o tempo encontrando esse tipo de saídas. Uma coisa que eu faço quando eu chego na empresa é sentar com os colaboradores e tentarmos conversar sobre as coisas toda uma componente de gestão, alinharmos os planos e tudo isso. Todas as manhãs quando eu estou lá, a gente começa por isso. Isso é uma forma de nós podermos fazer as coisas acontecerem. Uma outra coisa que eu faço muito é, quando estamos reunidos, alguém tem que fazer a captação de informação, o resumo, a ata. Antes de sairmos da reunião, eu sento com a pessoa e já acertamos. Eu não tenho que ler a ata quando ela vem para mim. Já sei, já está corrigida e tal. Facilita a vida do meu assistente e facilita a minha vida também. E sempre vou para trás e pergunto, percebemos o que foi decidido? Percebemos aonde é que nós estamos a caminhar? Eu penso que também é uma forma de gestão de tempo. Não estar a fazer trabalho, não continuar a fazer as mesmas coisas, enquanto podíamos estar a avançar. E sou uma aluna eterna da gestão de tempo. Muito bem. Realmente o tempo é dos recursos mais difíceis de lidar e de gerir, principalmente nos dias que correm, mas concordo quando dizer que na era da digitalização, com esta revolução das tecnologias, existe uma e outra forma, embora não seja às vezes dispensável alguns encontros. Até que ponto é que pode-se dispensar? O que tipo de assuntos ou eventos são dispensáveis em encontros físicos, por exemplo? Ou como é que entende a questão da dispensabilidade ou não por causa da digitalização, tecnologias versus a gestão do tempo? O encontro físico tem a sua característica. Eu penso que uma organização pode definir como é que quer que isso aconteça. Como eu estava a dizer, de manhã, quando eu chego, há sempre um encontro para a gente consertar algo que tenha ficado para trás, que seja emergências e tal. Então, faz aquele encontro físico, depois cada um vai para a sua sala e vai fazer o trabalho.
Mas também podemos, só uma necessidade de a gente se encontrar, a gente pode se encontrar, mas sempre, os meus encontros não duram mais do que 1 hora. Se tem que durar 1 hora, então estamos a decidir, vamos ficar milionários. Estamos ali a decidir, em inglês, big deal. É isso. Então, se não é isso, então nós podemos tratar este assunto de outra maneira. Mas há empresas que eles preferem fazer dessa forma. Mas na nossa tentamos todos os dias fazer de outra maneira, porque Zoom, por exemplo, é muito importante e tal. Depois da pandemia todos nós tivemos a cultura do Zoom. Mas também mesmo ainda bem que o Zoom, se não é o Zoom pago, só tem 45 minutos, então não há como passar daí. Não há como passar daí. Muito bem, excelente. No plano de gestão estratégica dos vários empreendimentos, vamos lá, da carteira de ativos, de projetos que geram, como é que classifica estes em entrante ou iniciante, estrela, vaca leiteira, ou já quase pré-morte, ou já quase morte, por assim dizer? Mas, sob o ponto de vista de sustentabilidade deste grupo a longo prazo, como é que entre estas há uma sinergia, complementaridade? Como é que uma potencia a outra no curto prazo? Qual é a estratégia que tem concebido para a gestão do grupo? No início tudo é uma confusão. E veja que o tempo é tão interessante que nos ensina as coisas. E estamos todos os dias a discutir a priorização. O que é mais interessante, e principalmente quando a empresa está a começar, é o cash flow, né? Temos a caixa ali a funcionar e tal. Provavelmente não sejam decisões que possam fazer sentido no futuro, mas neste momento possam fazer. E estarmos atentos será que a decisão que nós tomamos está a funcionar? É isso que nós queremos? Eu penso que a melhoria contínua é a palavra-chave para podermos fazer. Melhoria contínua não naquele sentido, ok, já decidimos isso, então vamos melhorar daqui. Como é que agregamos estes projetos todos para podermos... Mas que é um desafio. É um desafio e não fazemos mais nada senão estudar todos os dias quais são os projetos que devem permanecer na gaveta e outros que devem andar. Pelos recursos, mas também se nós definimos quais são os recursos necessários para que o projeto tenha sucesso, eu penso que é uma forma fácil de ver. Não sei, também tem alguns projetos, pode talvez ver se isso é funcional ou se vocês têm essa experiência, mas é preciso observar dessa forma. Recursos necessários, a definição de recursos, principalmente os humanos, mais completo, por causa do comportamento. Então a gente, ok, nós vamos colocar aqui 2 pessoas com uma capacidade de poder gerir isso sem precisar de muita interferência da minha parte. É possível, sim. As pessoas têm essas características, sim. Então vamos dar um voto de confiança por 3 meses, fazer um plano de 90 dias e vamos ver se funciona. Se não funciona, nós temos toda a liberdade de mudar. Sim. Muito interessante. Como é que aprecia e avalia criticamente, de forma construtiva, o ecossistema empreendedor moçambicano, o ambiente de negócio? Em que medida é que ele facilita o processo de criação, crescimento de empresas aqui em Moçambique? Estamos a falar de empresas versus legislador, o Estado, neste caso? Sim, o Estado e todas as outras partes que participam, né, para criar este ambiente de negócio enquanto uma almofada que facilita a criação e o crescimento e sustentabilidade das empresas moçambicanas a longo prazo. Como é que, na sua opinião, vê o ambiente de negócio moçambicano? Bom, eu penso que tinha que haver mais... Existem associações, está a existir muita dinâmica aqui, todos estão focados em criar algo que dê conforto a essas iniciativas. Mas eu penso que
existem muitas coisas para serem feitas em Moçambique para permitir que a pessoa tenha prazer de empreender. Né? Não temos muito prazer em empreender. Não temos muito prazer. Nós empreendemos porque nós sabemos que a uma dada altura vai gerar dinheiro, digamos. Mas a pessoa nem sequer sabe como é que vai, mesmo que a pessoa tenha estudado gestão. Se não, todas as empresas, as pessoas que estudaram gestão, sem um ambiente criado, iam prosperar. Não é verdade. Então, tinha que haver como é que eu diria, mais condições criadas. Eu não o conhecia enquanto não ia para aquele evento. Devia o conhecer. Tinha que haver uma plataforma, provavelmente, que faça barulho, que é para a gente saber. Há pessoas que não sabem, não conhecem o IPM. Né? Pessoas que simplesmente não conhecem o IPM. E existe há muito tempo. Devia haver uma estratégia de divulgação. Olha, se quer empreender antes, ou mesmo indo, a pessoa chega no baú, vem registrar a minha marca, que seja, minha empresa, vai ao baú primeiro. Desculpa, vai ao IPM primeiro. O APM. Vai para lá, vai encontrar um aconselhamento e veja se é isso que você quer. Isso seria interessante, porque a pessoa ia perguntar, mas por que estão a mandar e ter com as autoridades, ou que seja, a mesma autoridade, conhecimento, que seja, por que estão a mandar? E aí a consciência viria, ok, eu preciso de alguém para me conduzir, para eu poder fazer as coisas da maneira correta. Sinceramente, devia ser dessa forma. É o comentário que eu posso fazer aqui. Porque iríamos diminuir o número de empresas que só reservam o nome e depois nunca mais continuam. Ou se começam, não vão longe. Por exemplo, se houvesse condições, eu sei que há condições pouco divulgadas em que a pessoa, mesmo que não tenha escritório, possa ir lá e fazer os seus encontros. Eu acho que algumas empresas, sem querer mencionar aqui os nomes, já estão a fazer isso, mas devia ser amplamente divulgado. E o vendedor ambulante, onde é que fica? Eu estudei desenvolvimento e uma das coisas que eu estudei é que pequenos projetos é que desenvolvem o país. E se nós não estamos focados em pequenos projetos, conduzir este indivíduo com muita vontade de fazer para poder crescer, então estamos a ignorar o importante para o crescimento. E a pessoa se sentir confortável. Quer dizer, o Conselho Municipal vai lá e cobra o bilhete para o vendedor ambulante estar lá, para quem está ao pé do mercado, o que seja, mas em nenhum momento convidou para dar lições de gestão financeira básica, gestão financeira mesmo, finanças pessoais em primeiro lugar. Depois disso poderia aprender novas coisas. Vamos encontrar um vendedor ambulante que a gente pergunta como é que funciona o negócio, vai dizer que na semana passada eu não vim vender porque depois não tive dinheiro. E depois encontrei dinheiro, estou aqui. E vai acontecer a mesma coisa porque não teve nenhuma formação, nenhum apoio ao nível de conhecimento para não cometer os mesmos erros. Muito bem. Qual é a importância do conhecimento em geral e o conhecimento mais vocacional? Por exemplo, sobre gestão ou sobre finanças. Nos dias de hoje até o conhecimento não quer demais. Todo e qualquer conhecimento para o empreendedor é relevante, de certa forma, mas se for um conhecimento mais direcionado, melhor ainda. Mas qual é a importância do conhecimento para o sucesso do empreendedor? É dominar o passo a passo. É dominar o passo a passo. Porque se nós dominamos o passo a passo, os erros são mínimos. E uma das coisas que põe em risco os negócios são os erros que nós cometemos, que podiam ser evitados com o conhecimento correto para o passo correto. Em curto. Muito, muito interessante. E houve algo que falou-nos um pouco antes, quando descreveu o ecossistema empreendedor em Moçambique. Falava de, por exemplo, os informais que têm a iniciativa. Mas dizer que depois, de uma forma geral, sente que alguns empreendedores não têm aquela paixão, fazem-no talvez por resposta ou por necessidade. Na sua experiência pessoal, na base dos vários empreendedores com quem lida, sobretudo as empreendedoras femininas, mulheres, como é que vê esta apetência ou essa entrega, vocação
das empreendedoras do sexo feminino no contexto nacional? E como dizia, na semana passada estive a fazer um workshop. Estive lá com por aí 15 empreendedoras. Aquele workshop era postura corporativa. As pessoas vieram para aprender a saber ser e estar no mundo corporativo. Mas não deixei de ter a oportunidade de perguntar se cada uma delas tinha um negócio. E por acaso todas elas tinham um negócio. Ou 2, ou 3. E nós estamos a desenvolver com muita energia. E uma das causas era a falta de apoio. Tentou e não conseguiu. E tudo isso. Então, estamos a precisar de ser acudidos por aqui. Qual tem sido o papel da AIBS? AIBS, Amelia International Business Solution. Isso. Qual tem sido o papel da AIBS para empoderar, capacitar, inspirar, motivar as empreendedoras, até mesmo na base da sua própria experiência, daquilo que sabe fazer, da sua verdade? E semana passada estive a trabalhar com um grupo de 15, são aquelas que vão passar a palavra mais outras e assim por diante. Qual é então o papel da AIBS para ser este dinamizador de inspirar, motivar e guiar as pessoas, os empreendedores que enfrentam dificuldades que talvez passou por elas, pelas mesmas no passado? Qual tem sido o papel de você? Bom, o papel é convidar para conversar. Mais uma vez, no processo de transformação, eu aprendo, nós aprendemos, e também as pessoas, a pessoa que é o objeto de transformação também aprende. Então, o que nós fazemos é conversar para perceber quais são as dificuldades que as pessoas têm e tentar ver se elas ficam pelas dificuldades ou pretendem transpor as dificuldades, passar para uma outra fase. Se a pessoa disser que precisa de ir para uma outra fase, a gente senta e conversa, e é muito personalizado para a gente tentar encontrar as soluções. Estamos bem no início, mas está a funcionar. Ok. Qual é a importância da conversa? Trouxe-nos muito bem, foi muito direto. Eu gostava de aprofundar um pouco mais esta metodologia, a conversa enquanto uma metodologia. Qual é a importância da conversa para a transformação, para a consciencialização, para inspirar? Qual é a importância da conversa? E como é que é feita essa conversa? Qual é a vossa metodologia de conversa? A conversa é fluida como esta. Pedimos sempre para que a pessoa fale sim. Pedimos para que a pessoa nos diga quais são os passos que já deu, os passos que pretende dar e as dificuldades que nota que vai ter, ou às vezes nem sabe que vai ter. Vai ter alguma dificuldade. Então a conversa é mesmo fluida, uma conversa normal, não é? Tinha feito mais uma pergunta para além. São conversas coletivas. Queria perceber a metodologia, a dinâmica dessas conversas. Sim, tem sido a conversa tem como objetivo entender os problemas da pessoa, como disse bem no início, conversar com a pessoa para perceber os problemas, para perceber também que os problemas desta pessoa não são iguais aos problemas da outra pessoa. Há alguns pontos de convergências e a maioria dos pontos de divergência daquilo que a pessoa traz como dor. Não é? Então, por exemplo, quando estamos em grupo, pedimos a pessoa para que se apresente e diga quem ela é e quais são as dificuldades que enfrenta, ou quais são as ideias que quer desenvolver, e cada pessoa vai falando e tal, e no fim pedimos a audiência provavelmente para emitir alguma opinião mesmo antes da nossa intervenção. E depois notamos que as pessoas elas são coaches, são pessoas fazem um coaching de uma forma natural. Porque eu iria fazer a pergunta e a pessoa já está a fazer. Então o que é que fez? Eu lembro-me que há 3 semanas atrás também estivemos com um grupo de jovens. E um dos jovens dizia que ele é pedreiro atualmente. É pedreiro, é um grupo misto, meninas e rapazes, ou senhoras e senhores.
e dizia que que era pedreiro, mas que não era o sonho dele ser pedreiro. Ele estava ali só para passar o tempo. Então virei para ele e disse: olha, eu tenho uma empresa de construção, convido-te para vir ser meu pedreiro aqui. Ele riu-se. Então todos nós ficamos admirados, mas como é que está a ter um convite destes? Ele disse: eu acho que não sei muito para eu dizer que eu ia vir a sua empresa para trabalhar. Então foi quando a audiência dizia, toda a gente começou a se interessar em fazer perguntas. Há quanto tempo estás a fazer? 3 anos. E ainda não te sentes seguro? E tal. E depois chegou-se à conclusão, a própria audiência chegou à conclusão que ele não estava a fazer aquilo por amor, só fazia porque o tio convidou para fazer. Então é assim como nós conduzimos as conversas, é assim como envolvemos a audiência para intervir, porque são problemas sociais comunitários. Sim. Então é mesmo, fui treinada a fazer perguntas, facilitar processos de aprendizagem. Muito bem. Qual é o papel da mulher enquanto empreendedora e também mulher que é empreendedora e também é esposa, é mãe? Qual é o papel dela na sociedade enquanto empreendedora e qual é o papel dela enquanto uma empreendedora que também é mãe, mas também tem o papel de transmitir alguma ideia, porque os filhos estão sempre a olhar para os pais para aprenderem dos pais pelo exemplo. O que é que uma mulher empreendedora pode contribuir para a sociedade e também para a formação dos filhos? A questão aqui é o retorno, né? É o feedback que nós recebemos. O observador, ele tem toda a chance, tem toda a liberdade de tirar conclusões. Então, as crianças, elas observam, por isso que temos 3 filhos nascidos pela mesma mãe e tal, numa família a verem as mesmas coisas, os mesmos exemplos, cada um deles é o que é. Porque quem se identifica é quem diz: eu não vou fazer dessa maneira. Eu, empreendedora, esposa, vai ter que escolher provavelmente ou fica empreendedor. Temos situações, porque é que temos pessoas que quando estão focados na carreira não casam? Deve haver um passado aí que pesa nisso. Deve haver aí uma coisa que observou que disse: eu não vou fazer, não vou conseguir, então eu prefiro fazer isto primeiro. Ou temos uma situação em que a pessoa achou interessante esta ser empresária, ser mãe e tal. E o que nós queremos transmitir, na verdade, é possível. É possível fazer. É possível. Ontem, por exemplo, fui a Matola, não podia não ir a Matola trabalhar. Voltei para casa, não tinha a minha secretária lá. Foi interessante porque foi o dia mais longo. Hoje não fui a Matola, porque vinha para aqui, não fui a Matola. Eu disse: não, eu tenho que estar calma, eu tenho que estar e tal. Eu vou trabalhar só de casa e ir ao podcast, depois volto para casa. O resto vou fazer de casa e tal. Mas eu tinha que fazer uma série de coisas que eu não podia fazer hoje e tal. Então só saí da Matola por volta das 7h30, acho. E essa hora o engarrafamento é interessante para eu estudar, mas não é interessante para chegar a casa e fazer as coisas. Cheguei a casa, eu acho que eram 19h30 e comecei a cozinhar de zero. Eu acho que só jantamos por aí 21 horas. E não foi nada interessante porque nós jantamos antes das 20, preferencialmente. Jantamos antes das 20. Então, se uma criança observar esse tipo de situação, pode dizer: eu não vou ser. Eu vou ser empreendedora por um lado. Quando eu me quiser casar, vou abrandar aqui no empreendedorismo para atender o lar. E por aí. Mas acontece. Muito interessante. Qual é na sua experiência pessoal, como é que o líder pode trabalhar a sua inteligência emocional e qual é o papel da inteligência emocional enquanto uma ferramenta de liderança para o dia a dia do líder? É paz. Paz. A inteligência emocional é uma ferramenta para ter paz. Eu não digo mais nada.
Muito obrigado. Então, por fim, porque a conversa já vai e o tempo é limitado, infelizmente, gostávamos de compreender como é que a líder Amélia Macarengue cuida-se espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e psicologicamente para fazer seu trabalho dia a dia. Rotina. Rotina, essa é a chave. Rotina. Criar ali uma rotina. Das tantas às tantas estou a fazer isto. Então, eu faço tudo isto. Faço tudo em casa. Tudo. Acordo, faço isto, faço aquilo. Tenho uma rotina. Depois meto-me no carro e vou trabalhar. Aquela rotina para mim faz com que o meu dia fique organizado. Sim. Qual é a importância da espiritualidade ou da preparação espiritual para o trabalho do líder? Deixa-me criar uma resposta não polêmica. É importante sim, porque temos que buscar inspiração em algo superior a nós. Porque o mundo tem tanta coisa que nos tira a fé, que acontece todos os dias, que mesmo que nós nos consideremos aquelas pessoas intocáveis, acabamos por ser tocados. É no trânsito, é ouvir que a sobrinha caiu, é ouvir que o fulano de tal, aquele que viste ontem já não existe. É muita coisa que nós precisamos de buscar algo superior para nos sustentarmos. Sim. Para a paz. Então é muito importante. Excelente. Desenvolver essa parte e não ignorar essa parte. Muito obrigado, Amélia Macarengue, por ter partilhado um pouco da sua história de transformação, impacto e liderança. Desejamos que o Criador continue a inspirar, a guiar e a dar continuamente esta força fora do comum para, com muito ânimo, conseguir continuar a sonhar e lutar para ver os sonhos serem materializados. É também um momento de agradecer o fato de me terem convidado para esta oportunidade. Eu penso que às vezes precisamos destes momentos e se estou aqui, existe algo que terá acontecido, que bateu em mim, bateu em vocês, e isso é muito importante, é reconhecermos. E só me resta agradecer e até a próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossas plataformas digitais, nossa página Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.